Ouviremos agora o programa Hora de Crescer Interiormente com Triguerini. E os temas de hoje são: apego à matéria, sonhos que se repetem, celibato, concentração, silêncio mental, desvitalização do corpo físico e o karma do reino animal. Uma pessoa está com bastante dificuldade diante da sua mãe biológica, que está com 91 anos de idade e que está com muitas alterações de comportamento ao longo do dia. O humor dela muda muito e tem horas que ela está mais desligada, tem horas que está menos desligada, enfim. Isto é algo muito conhecido e que acontece com aquelas pessoas que são muito apegadas à matéria, que são muito apegadas à vida física, à vida externa. São pessoas que não conseguem viver a vida como se não estivessem vivendo, como é uma lei, não é? Você estar no mundo sem ser do mundo. Isto não exclui que você viva a vida como tem que viver, mas quer dizer que você passe pela experiência da vida sem se apegar. Agora, quando nós nos apegamos, e uma das formas mais comuns da gente se apegar é se preocupar. Então, se você se preocupa com alguma coisa da vida, aquilo forma um apego. Então, isto vai acontecendo ao longo da vida. E preocupação é outra coisa infantil, é outra característica infantil das pessoas. Porque se as pessoas observarem, o fato delas se preocuparem com uma coisa não vai mudar o resultado. Aquela preocupação é inútil, porque vão ser como são as coisas. Então você se preocupar, isto é inútil e isto vai criando uma série de apegos. Isto pode nem ser muito consciente. E o resultado é que a gente fica tão apegado às coisas, fica tão preocupado com as coisas e fica tão coligado com as coisas materiais externas, que não são toda a vida, é só uma parte da vida. Então cria estas situações da gente levar anos e anos para desencarnar. Vocês já perceberam que uma pessoa chega a uma certa idade e fica desencarnando aos pouquinhos, porque ela não consegue desencarnar como poderia. Então ela fica desencarnando aos pouquinhos. Então pode ser que esta pessoa que chegou a 91 anos esteja desencarnando já há mais de 20. Então, se uma pessoa começa a desencarnar, ela vai apresentar mesmo todos esses sintomas. Ora ela está mais lúcida, ora está menos lúcida, está mais fora do corpo, está dentro do corpo. Agora, esta pessoa que está no corpo de 91 anos, à noite, ela se torna mais agressiva. Então, o comportamento dela, à noite, é um pouco diferente. Porque neste jogo de ficar transitando pelos níveis de consciência sem decidir desencarnar, neste vai e volta, passa-se pelo baixo astral. Passa-se pelos níveis mais densos dos planos sutis, do plano etérico, do plano astral, onde existem os corpos desocupados dos desencarnados, as forças involutivas, as emanações dos corpos físicos dos terrestres. À noite, os seres estão dormindo, então os corpos emanam coisas sutis, emanam toxinas. Então a pessoa que fica nesses planos intermediários fica passando por tudo isto, fica fazendo todos esses contatos. Mas, em resumo, isto tudo é fruto de nós estarmos apegados à matéria e de estarmos apegados aos nossos corpos e à nossa vida terrestre. Quando nós podemos viver isto tudo sem criar apegos e assim sair do corpo como nós saímos de uma roupa, muito simplesmente. Mas isto nem sempre acontece
por causa deste mau hábito que se tem durante a vida de nós nos preocuparmos pelas coisas e de nós não nos desapegarmos da própria vida, principalmente de nós mesmos. Então, isto tudo pode refletir também um apego nosso pela nossa parte externa, pelo nosso ego, pela nossa personalidade. E quem está muito apegado a si mesmo neste sentido, também demora muito para desencarnar. Porque vai para um plano, vai para uma nova experiência, vai para uma nova forma de vida que ainda não conhece, e estando muito apegado ao seu ego humano, à sua personalidade, ao seu temperamento, isto tudo liga a pessoa aqui nestes planos. Porque temperamento, personalidade, ego, tudo isto do outro lado da vida tem outro valor. A gente vai percebendo que isto lá do outro lado começa até a incomodar um pouco, porque a gente percebe que são as últimas roupas que a gente tem que delas sair. As pessoas que estão muito apegadas a isto levam muitos anos até para desencarnar. E esse processo é lento para não ser violento, para a pessoa não se sentir violentada, não? O que também não deve ser muito bom. Então é um processo lento e quem vê, quem assiste, quem está em contato, deve aprender com isto e deve ir provendo para que consigo não aconteça o mesmo. Agora, existe aqui no Ocidente uma educação muito inadequada e muito irreal, que é de considerar as pessoas mais idosas menos úteis ou menos válidas do que as pessoas jovens. Isto no Oriente é o contrário. Não? Lá existe uma outra educação, uma outra cultura, e lá, quanto mais uma pessoa prossegue na sua encarnação, mais ela é considerada experiente. Então, isto é toda uma questão de educação também. Então, nós podemos ir caminhando, podemos ir entrando pelos anos adentro e nos tornando mais experientes. E podemos ir entrando pelos anos adentro e irmos adquirindo complexo de inferioridade. Isto tudo depende da gente, depende de cada um, depende do que cada um faz consigo. Isto é, no fundo, a coisa. Bem, aqui tem dois casos bem diferentes um do outro, mas é bom que a gente os veja juntos. Aqui uma pessoa diz que há alguns anos ela começa a ter um sonho recorrente. Há alguns anos ela sonha que está voando. No princípio ela sentia medo, mas depois ela conseguiu adquirir confiança e hoje ela voa com bastante desenvoltura e sem nenhum problema. Então, aqui é um caso de que uma pessoa há muitos anos entrou num processo de aprendizagem do corpo interno, do corpo sutil, se deslocar do corpo físico e fazer os seus movimentos lá no seu nível de consciência. E isto poderia acontecer regularmente com todos nós. Nós podíamos, cada vez que dormimos, que o corpo físico deita, reposa e dorme, nós podíamos sair com os outros corpos e ter consciência do que se passa. Isto é bem simples. E o corpo astral, por exemplo, é um corpo muito parecido com o corpo físico, às vezes tem até uma forma semelhante à do corpo físico. E esse corpo astral, ele não tem nada que o prenda, que o limite. Ele não está sob a lei da gravidade como o corpo físico. O corpo físico não pode voar, mas o corpo astral pode, porque esta lei da gravidade no plano astral funciona de outra forma, de outro jeito. Então, se nós saímos com o corpo astral, este corpo pode perfeitamente sair pelo espaço e fazer todos os movimentos que é necessário. E esta pessoa aprendeu a fazer isto e sai e voa. E o corpo mental dela também depois vai aprender a ir para outros pontos, para outros níveis. E é uma boa coisa tudo isto. Agora, com outra pessoa,
Isto já acontece de outra forma. Então é uma pessoa que precisa, primeiro, coordenar os seus corpos, para depois que eles estejam coordenados entre si, aí começarem a aprender a se deslocar. Então, existe um tipo de deslocamento dos corpos sutis que vem depois dos nossos corpos estarem coordenados entre eles. Então, isto é sadio, isto acontece, isto é um campo de trabalho que se abre para nós. Então, quando a nossa mente, o nosso corpo astral emocional, o nosso etérico físico estão coordenados, estão numa mesma linha, estão arrumados, estão equilibrados e bem unidos, então eles podem sair do corpo físico, o mental para um lado, o emocional para o outro, o etérico para o outro, até certo ponto. E se são guiados pelo eu interno, podem prestar serviços. Mas para isso é preciso que primeiro eles tenham se coordenado entre eles, se disciplinado a tal ponto que eles possam sair, trabalhar, funcionar, ajudar, servir, ocupá-lo. Mas isto é um outro tipo de carro, que quem sabe um dia poderá ser criado. Uma pessoa diz que passa por uma experiência de amor não correspondido e que ela não sabe se está pronta para o celibato. E se ela ansiar por alguém, se isto atrapalha o caminho espiritual. Bem, aqui nós tínhamos proposto que a gente começasse pela mente. Que a gente então, lá no plano da mente, não trabalhasse alguma coisa. Este termo amor não correspondido revela que a pessoa realmente não ama. Que a pessoa não está ainda preparada para amar. Porque o amor não pede resposta, o amor não pede retorno, o amor não precisa ser correspondido, o amor é, e aquilo está realizado em você, o amor está em você, independentemente de ser visto, de ser notado, de ser correspondido, de ser compartilhado. Isto tudo é outra coisa. Isto são coisas circunstanciais. São coisas circunstanciais. São retornos kármicos, são experiências que a pessoa deve fazer, são coisas que ela deve aprender. Isso não tem nada a ver com o amor em si. O amor em si, não pelo único, pela vida única, o amor em si mesmo, esta energia de união, de unificação, isto não precisa de ser correspondido. Correspondido por quem? Que é isso? Você considera ou não o outro você? Se você considera o outro você, se você considera a vida única, que é isso de coisa correspondida? Agora, no plano humano, aqui no plano kármico, não no plano da personalidade, ansiar por alguém quer dizer ir ao encontro de muita complicação. Porque quem tem que fazer esta experiência de viver em companhia já vem com isso preparado, desde antes de nascer. Isto não são coisas que se procure, não são coisas que se busque. Você não precisa ansiar por isto. Ansiar por quê? Se você tem que viver aqui na companhia de alguém, seja em qualquer campo, não só neste, isto já vem preparado, isto já vem organizado. Aqui o único trabalho é você, quando está diante da pessoa, reconhecer e pronto, está tudo feito. Está tudo organizado. E se aquilo não aparece, é porque não era para ser. É porque você tem outra coisa que fazer. Você tem outro caminho. Você tem outro destino, que não é esse. Este não é o único caminho. Isto de estar em companhia não é o único caminho para você fazer este equilíbrio das suas polaridades. Existem outros caminhos. Agora, se você anseia por alguém, e ao mesmo tempo acha que não está preparado para fazer isso sozinho, então quer dizer que você precisa então estar aí entre essas duas coisas, com fé e pedindo luz para a sua alma, para os seus planos superiores, que te põem em condições
de fazer aquilo que você tem que fazer. E de repente, o que você precisava encontrar não é uma pessoa. De repente o que você precisava encontrar é esse ensinamento. Porque dispondo deste ensinamento, você vai se colocar na sua posição correta. E aí vai se sentir completado. Você vai se sentir completado por aquilo que você aprendeu a respeito destas coisas. Você aprendeu, você absorveu, então aquilo mudou a sua situação. Isto te completa tanto ou mais do que o indivíduo que você está ansiando por encontrar. E que se aquilo não estava escrito na tua vida, você vai assumir uma coisa que é bom nem pensar. Você vai ver depois o que você buscou. Você vai ver depois. Aqui se trata de estar sem ansiar nada. Agora, se é ansioso, então anseie por chegar a este conhecimento, anseie por chegar neste ponto, anseie a isto, canalize esta ansiedade. Muito bem. E uma pessoa diz que ela tem muita falta de concentração. E como é que eu posso ficar mais concentrada? Bem, se nós temos uma intenção positiva na vida, se a nossa intenção é positiva, se o nosso movente, se a nossa atitude é positiva, não é negativa, vamos ficando concentrados. Porque se você tem atitude positiva, você vai se coligando com as forças positivas. Então vai ficando concentrado automaticamente. Se você não tem uma atitude positiva, se você não tem olhos positivos para a vida, você vai entrando em contato com as forças negativas, que são conflito. Então, como quer se concentrar? Então tem que ter uma ideia geral positiva, uma ideia bem geral, bem positiva de tudo. E aí a concentração começa a emergir, a concentração começa a acontecer. Outro dia, em um sonho, disse uma pessoa, eu seguia com bastante segurança por um caminho muito conhecido e por onde eu já passara inúmeras vezes. Mas de repente eu me vi perdido nesse caminho que era tão conhecido. Era como se o caminho tão conhecido não servisse mais para eu atingir o meu destino. Veja, nós nos acomodamos ao caminho. Nós encontramos uma forma de fazer caminho espiritual, que este caminho espiritual deixa de ser espiritual e vai se tornando um caminho já bem conhecido. Vai se tornando um caminho de rotina. E alguém é despertado, porque este caminho não é sempre o mesmo. Este caminho muda a cada momento. Quando você começa a descrever o caminho, ele já é outro. Então, isto de nós estarmos caminhando por um caminho bem conhecido e bem seguro, isso está sendo mostrado para esta pessoa que isto não é bem assim. Isto de dizer, caminho muito conhecido, por onde eu passei inúmeras vezes, isto chama-se cristalização. Isto chama-se você está estacionado. Você não está realmente caminhando. Porque não pode, no caminho espiritual, você está num caminho conhecido. Não existe isto. Isto é sempre desconhecido. Você está sempre num caminho que você não conhece. Então, desconfie, sabe, desta segurança no caminho espiritual. Fique muito desconfiado se você estiver seguindo o caminho e se sentindo seguro. Fique muito desconfiado disto. Fazendo o caminho muito seguro, você está repetindo, você não está fazendo um novo caminho. Você não está vivo no caminho. Não tem como você dizer que conhece o momento que você está vivendo. É outro, diferente de todos o que você já viveu. Então, é bom a gente esquecer a segurança.
esquecer a certeza. A única certeza e a única segurança é que você quer estar no caminho. Mas não há nenhuma segurança de mais nada. Que caminho seria se te desse segurança aqui? Que caminho seria este? Seria as ruas do mundo, as estradas de asfalto. E como fazer para minha mente silenciar? Existe algum exercício? Existe um exercício muito simples. Você, todas as vezes que se lembrar do eu superior, reafirme o eu superior. Não esqueça do eu superior, não esqueça da alma, não esqueça do ser interno. O que quer que aconteça, tenha o ser interno presente. É esse o exercício. Você começa esse exercício e vai ver que passa dias sem lembrar de fazer isto. Passam 2, 3 dias, uma semana, eu não me lembrei nem uma vez. Continua, vai continuando. Se você conseguir lembrar algumas vezes por dia, já está muito bem. É só mantendo isto presente. E isto não só acalma a mente, mas isto resolve tudo. Então, é se lembrar disto, se lembrar do seu eu, do seu interno, se lembrar da sua alma, se lembrar do seu ser, aquele que você nunca viu, que você não conhece. Tem que se lembrar disto, tem que ter isto presente. Isto vai fazendo a coisa. Tenho percebido uma grande desvitalização do meu corpo físico. Além das providências físicas que se pode tomar para isto, eventualmente conversando com alguém que tem experiência neste campo, experiência de tratar do físico dos outros. Então, além disto, é muito importante que você tenha presente o seu eu interno, porque é de lá que vem a vitalização, é de lá que vem a vitalidade. Dizem que a vitalidade vem do etérico, vem de prana, vem da energia externa, vem também. Mas se não há esta vida que venha de dentro, mais cedo ou mais tarde os corpos vão se sentir desvitalizados. Um corpo pode não se sentir desvitalizado, mesmo sem estar alimentado. E pode estar alimentado e se sentir desvitalizado. A coisa está no alimento até certo ponto. O principal é a fonte. O principal é a fonte da vida. Isto que é o principal. Para esta pessoa e acho que para nós todos. E eu gostaria de saber por que alguns animais têm que passar por existências tão sofridas. Eles teriam feito karma? Bem, se o animal não é individualizado, se o animal ainda está coligado com a alma grupo animal, mas se ele ainda não é um indivíduo formado, então este animal está totalmente dentro do karma do reino animal. Agora, se ele já é um animal individualizado, além do karma animal, ele já começa a construir o karma próprio. O karma de um animal individualizado pode começar a ser diferente do karma dos outros animais. E se vê, por certos animais já bastante evoluídos, bastante adiantados, como é que eles entram numa órbita humana, como é que eles entram num ambiente humanizado e como começam a ter um outro padrão de vida, um outro destino. Como, por exemplo, não ter que buscar a própria subsistência, que é um destino básico do reino animal, não? O animal domesticado, o animal que já está no caminho da individualização, ele já é transformado, o destino já é transformado. Então ele já não precisa, por exemplo, mais ir buscar a sua subsistência. Isto faz uma diferença muito grande na evolução do animal. Faz ele entrar numa outra órbita, entrar numa outra conexão. Agora, quando ele entra nessa outra conexão, quando ele entra nesta linha de individualização, ele começa a construir o próprio karma. Um karma individual, animal.
Então, há animais que já têm karma individual, porque se já são individualizados, inclusive renascem, reencarnam, e há animais que são da alma grupo, que ainda não são individualizados. Esses estão no karma coletivo. O programa Hora de Crescer Interiormente com Trigueirinho é apresentado todas as segundas e sextas, às 17h30. Todo acervo de palestras gravadas de Trigueirinho está disponível gratuitamente no site da editora Irdim, www.irdim.org.br. E para maiores informações sobre o autor, visite também o site www.trigueirinho.org.br. Somos aguas subterráneas